imprensa, comunidade brusquense presente. Eu queria, antes de falar outras coisas, relembrar uma questão que é o seguinte: a tal da cassação, né? Já insisti nisso, mas não tive a oportunidade de mostrar dessa forma aqui. A cassação, primeiro, vocês lembram? A história de ser anual ou semestral o gasto com publicidade. Isso foi superado. Lá no tribunal, eles até se desentenderam entre eles e não sabiam mais o que fazer. Aqui em Santa Catarina, quando foi para lá, disseram que certamente lá em cima o resultado ia ser diferente. Depois aconteceu o que aconteceu. 7-0 contra Brusque e 7-0 a favor lá de Chapecó. Todo mundo lembra disso, pelo mesmo motivo. Aí, como isso não colou, aí acharam essa história do jornal. Um jornal que não tem o nome do prefeito, um jornal que diz as obras que a prefeitura... Está aqui, o jornal foi isso aqui. Isso aqui foi o motivo da cassação. Um daqueles ministros, né, que a gente sempre pensa que são inteligentes, que sabem tudo, chegou a achar que todo o dinheiro da publicidade tinha sido gasto com jornal. Isso precisa ser dito para Brusque, porque a gente escuta um monte de bobagem por aí. Né? Isso precisa ser dito. Então foram esses os motivos. Vergonhoso. Aliás, eu estou pensando aí depois, para a próxima sessão, vou conversar com os vereadores, eu acho que numa coisa nós concordamos, acho que sim, né? Depois vamos ver se concordamos. A gente tinha que mandar uma moção de repúdio para esse tribunal que fez isso. Por quê? A par de nossas diferenças, né, Quito? As diferenças, o modo que cada um encara isso, a ideologia, quem foi prefeito, quem não foi, etc. Nós fomos feitos de bobo, nós aqui, todos nós aqui, fomos feitos de bobo. E a cidade de Brusque inteirinha, ficar lá enrolando esse tempo todo, a gente não sabia quem era o prefeito, quem não era, quem podia ser o prefeito, nos enrolaram. E eu entendo que essa casa, se tiver dignidade, até vou arriscar dizer assim, né? Se acharem que a palavra é um pouco forte, depois a gente pode conversar. Deveria de fazer a moção de repúdio, Vec, para essa turma que pensa que está acima de tudo, fazendo uma cidade de bobo, fazendo a gente ter gasto de idas e vindas, e assim por diante. Eu lembro de uma palavra, que eu acho que também vai ter concordância, quando o prefeito Paulo Eixo dizia, lá quando do acontecido, julguem antes ou no final. Porque durante não aconteceu nada. Então, julguem antes ou no final. Seja lá quem for. Seja lá quem for. Aí fizeram isso. Fizeram na metade, prejudicando toda uma cidade. Né, pelos motivos, né, que uns acham justo, outros não acham. Acabei de apresentar ali. E a gente ficou nessa situação, né, de insegurança. E ainda vamos aqui alertar, continuamos em situação de insegurança. Né? Todo mundo sabe disso. O que vai... Terminou ou não terminou? Eu não sei, ainda não sei dizer. Então, senhor presidente, gostaria de fazer essas colocações, porque entendo e reafirmo que brincaram com a gente. Né? Aliás, muitos juízes, desculpem a expressão, colocam a bunda na cadeira, ficam dentro lá de uma sala e não percebem tudo que causam pelas indecisões, pela demora, pelo descaso, né, porque foi descaso. Né, era tanto pedido de vista que eu acho que os caras, né, não sabiam mais o que fazer. Então, eu acho isso, a gente tem que repudiar isso. Nós não podemos simplesmente aceitar que uma situação dessa se arrastasse durante tanto tempo, né, causando estresse, causando prejuízo, que aliás devia ser colocado na conta deles, né, e causando isso que causaram para a nossa cidade. Então, eu queria fazer esse registro. Segundo, queria levantar aí algumas questões, muito rapidamente também, até pelo tempo que se tem,
também essa situação nacional de acusações seletivas do pode e não pode. É interessante porque pedalar não podia, agora pode. Aumentar imposto em volta do CPMF não podia, agora pode. O dólar alto não podia, agora pode. A bolsa em baixa não podia, agora pode. Acordos entre partidos em troca de apoio não podia, agora pode. Aumento na conta de luz não podia, agora pode. Criar 14 mil cargos, não podia, agora pode. 70% de aumento para o judiciário, não podia, agora pode. Filho de presidente com milhões na conta, não podia, agora pode. Manifestação receber verba de partido, não podia, agora pode. E a sua panela aí guardada. A gente tem que pensar nisso, né? A gente tem que pensar essa coisa dúbia, né? De vale para um, vale para outro. E tem que ser dito, a mídia pode causar mais danos do que a bomba atômica e deixar terríveis cicatrizes no cérebro. E é verdade? Verdade? Acreditar em quem? Aliás, se a gente observar, hoje, a tal da delação premiada, pode-se dizer tudo agora. Né? Agora o cara também é pago para delatar. Ele é pago, ele recebe, ele leva a pressão. Aqui teve uma gravação, mostra, por exemplo, o procurador da Lava Jato ameaçando testemunha para incriminar Lula. Isso é correto? Isso não é correto. Não é correto com ninguém. Então a gente vai engolindo isso, né? A gente vai engolindo. Agora o Janot pediu a prisão, né, do Renan, do Sarney, do Jucá e do Cunha. Também é a mesma coisa, mas está pedindo para quê? Para depois prender quem? Será que ele está fazendo por... Qual é o interesse nisso também? Então está tudo confuso, ou não está confuso? Está confuso. É porque começaram a brincadeira que foi querer incriminar um partido e querer incriminar algumas pessoas que interessavam naquele momento, e agora não sabe mais o que fazer. E isso confunde todos nós, e traz prejuízo para o bom político, traz prejuízo para o bom cidadão, traz prejuízo para o nosso país, porque nós temos uma justiça comprometida e corrupta, não toda, como em qualquer lugar. Hoje, viu, eu estava assistindo, Pipoca, por isso que a gente fala da tal da generalização que é perigosa. Hoje lá, estava lendo lá na França, um padre lá estuprou uma senhora de 70 anos. Então é ruim dizer isso, mas por que eu estou dizendo isso e insisto? Porque não é por aí que a gente vai dizer que nenhum padre, nenhum pastor presta, não é Pipoca? Quer dizer, o cara faz isso, só que quando a gente generaliza, a gente insiste nisso, a gente desqualifica a classe política, a gente desqualifica a religião, a gente desqualifica uma série de lideranças e a gente se desqualifica. Tenho insistido nisso, que todo cidadão, né, que cada um de nós cidadãos, que somos cidadãos também, cidadãos, a gente tem gente boa e gente que não é. E aí está, né, o Moro, o doleiro era o mesmo, o escândalo era de bilhões, mas os acusados eram tucanos. É verdade, ele defende, está na cara. Agora foi, na história da Lei Rouanet, foi procurar os 100 mais, que ganharam mais com a tal da lei, né? Não tinha gente que estava ligada aos movimentos sociais, aí ele mandou engavetar. O Gilmar Mendes, a sonegação da Globo ali, foi ele que mandou engavetar. Então, já não dá, né? Então, isso precisa ser mudado. Precisa se agir igual com todo mundo. Aí a gente começa a acreditar na justiça de novo, porque hoje ela está desacreditada. Eu tinha aqui mais algumas questões locais aqui para falar, mas vou falar numa próxima oportunidade. Então, que a gente esteja um pouco atento. Aliás, tinha também aí eu vi uma reclamação sobre uns cartazes que tinham em poste, mas eu não vi a mesma indignação na ponte estaiada, com aquilo que foi colocado na ponte estaiada. É porque se diferenciar uma coisa e outra. Então a gente também tem que ter, né, um pouquinho de cuidado quando a gente faz uma acusação, sabendo também que quando favorece a gente não fala. Não pode ser assim. Obrigado, senhor presidente.